Amém, meus irmãos. Vamos meditar na palavra de Deus, na carta de Tiago. No capítulo 1, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 até o verso de número 4. E diz assim a palavra de Deus: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda a alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar. Senhor, te suplicamos que o Senhor nos conceda o entendimento da Tua palavra. Abra os nossos corações para recebermos, Senhor, com humildade, a Tua sagrada Escritura. Assim eu te peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, pensem quando o metal é trabalhado na forja. O metal que nós usamos no dia a dia para várias finalidades, ele não é extraído da natureza no nosso dia a dia. Primeiro, ele é retirado das minas no seu estado bruto, uma pedra bruta. Então, ele é levado para a forja, é derretido, as impurezas são removidas. Então, ele é trabalhado até que, por fim, ele chega na forma que pode ser utilizado para qualquer finalidade a que se destine. Então, para que o metal seja utilizado, ele precisa passar pela fornalha para remover todas as impurezas que hajam nele. E quando se trata da nossa vida, as provações que nós passamos são como fornalhas que purificam, que nos ajudam a remover aquelas coisas que não devem estar em nós e que nos ajudam a sermos moldados para estarmos de acordo com aquilo que o Senhor deseja de nós. Portanto, para nós, a provação é o momento em que nós podemos ser ali trabalhados, assim como metal na forja, para podermos ser encontrados em um estado maduro, um estado em que podemos ser utilizados para aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso, o texto que nós lemos nessa manhã fala justamente sobre isso. E o tema que nós vamos meditar é os benefícios das provações para o cristão. Os benefícios das provações para o cristão. E como então nós cristãos podemos nos beneficiar em meio às provações? Tiago nos ensina aqui 3 lições que nós podemos aprender para extrairmos coisas boas em meio às provações. E a primeira delas é: aprenda a se alegrar. Aprenda a se alegrar. Quando Tiago escreve essa carta, lembrando que esse Tiago é conhecido como o meio-irmão de Jesus. Não é Tiago, irmão de João, nem Tiago, filho de Alfeu, mas é Tiago, meio-irmão de Jesus, que durante o ministério terreno de Jesus era um descrente. Ele não acreditava em Cristo, como a palavra de Deus diz em João 7,5. Os irmãos não acreditavam em Cristo. Mas, depois de ter visto e testemunhado Jesus Cristo ressuscitado, ele se converte em algum momento após ver Cristo ressuscitado e se torna, como diz Paulo em Gálatas 2, uma das colunas da igreja de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, esse Tiago, líder, coluna da igreja em Jerusalém, se dirige aos crentes da dispersão para ensinar-lhes lições valiosas. Esses crentes da dispersão, que nós vemos ele falando no verso 1, se dirigindo às 12 tribos que se encontram na dispersão. Esses crentes da dispersão eram tanto gentios como judeus convertidos que estavam espalhados em todas as regiões do império. Nem todos eram perseguidos, mas muitos deles sofreram e sofriam por causa da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Muitos deles foram expulsos de casa, eram expatriados, foram renegados pela sua própria família, pelo seu próprio povo, pela fé em Jesus Cristo, perseguidos pelo seu próprio povo, pelos judeus. Então Tiago escreve para esses crentes da dispersão espalhados ao longo do império, para ensinar como esses crentes deveriam agir em meio a essas
circunstâncias. E de certa forma, todos nós, crentes, seja do Brasil ou de qualquer nação, todos nós estamos em uma espécie de dispersão. Todos nós estamos espalhados pelo mundo, vivendo em meio às nações, vivendo em meio a pátrias que não são a nossa pátria, porque a nossa pátria está nos céus, a nossa pátria é a pátria celestial. Então todos nós vivemos no mundo, mas não somos do mundo, por isso temos que aprender a viver como peregrinos neste mundo. E isso que Tiago ensina aos crentes da dispersão é valiosíssimo também para nós, que também estamos na dispersão, porém uma dispersão de um tipo diferente. E Tiago ensina então, em primeiro lugar, que no meio das provações nós devemos nos alegrar. Parece que quando nós falamos de provação e alegria, essas duas palavras parecem que não combinam na mesma frase, que não fazem sentido juntas. Para o descrente, com certeza não faz sentido. Mas para nós, que somos o povo de Deus, somente para nós pode fazer sentido nos alegrarmos em meio às provações. Ele diz na primeira parte do verso 2, ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias tribulações, por várias provações. E ao dizer isso, nós vemos pelas palavras dele que essa é uma diretriz para os crentes, não para os descrentes. Ele começa dizendo, meus irmãos. Ele não se dirige a todas as pessoas de uma forma geral, mas aos crentes. As provações fazem parte da vida cristã e nós precisamos nos acostumar e aprender a lidar com elas. Muitas pessoas dizem, venha para Cristo e pare de sofrer. Venha para Jesus e Ele vai resolver todos os seus problemas. O problema é que isso é uma grande mentira, porque o Senhor nunca prometeu isso. E nós sabemos que o sofrimento faz parte da nossa vida. Não são incompatíveis com a vida cristã os sofrimentos. Pelo contrário, em grande parte, a vida cristã não só apenas tem sofrimento, como em grande parte a vida cristã é sofrimento. Porém, Deus concede aos crentes o poder, a capacitação para suportarmos as dificuldades. Assim como Paulo diz em Filipenses 4,13, que ele podia, e nós também podemos, no poder de Cristo, suportar todas as coisas. Podemos em Cristo suportar todas as coisas. Já os descrentes, eles não têm em que se agarrar. Quando eles passam pela dificuldade, eles não têm as promessas de Deus para se agarrar. Eles não têm a noção do cuidado de Deus como nós temos. Então, quando chega a provação, no som de uma folha que cai de uma árvore, eles se desesperam e se estremecem, porque eles não têm em que se agarrar. Por isso, aprenda a passar pela provação como um cristão, como um crente, corajosamente, decididamente, para a glória de Deus, não como os descrentes, não como os pagãos que ficam preocupados quanto ao que vão comer, ou que vão beber, o que será o dia de amanhã. A palavra de Deus diz que são os descrentes que se preocupam com essas coisas, mas para nós basta nos apegarmos e priorizarmos o reino de Deus, e todas as coisas deixemos nas mãos do Senhor e confiemos a Ele todas as nossas preocupações. Além disso, Tiago nos diz que nós temos que cultivar intencionalmente essa atitude alegre durante as tribulações. Ainda no verso 2 ele diz, tende por motivo de toda alegria. Não é uma alegria passageira que vem e logo se dissipa. Não é uma alegria pequena que não é capaz de nos fazer suportar e perseverar as provações, mas é uma alegria grandiosa e é uma alegria perene que nós devemos cultivar em meio às provações. E isso porque, dentre outros motivos, nós podemos nos alegrar nas provações, porque nós não estamos sozinhos nelas. Nós acabamos de ler no Salmo 46 que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente nas tribulações, nas provações. O Senhor está conosco. Ele diz que o nosso refúgio é o Deus de Jacó. O nosso Senhor está conosco, podemos nos alegrar, porque na tribulação Deus está com o seu povo. Deus também envia provações para o nosso benefício, não para nos destruir, para nos esmagar, mas para o nosso benefício. Em Romanos 8:28, Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
inclusive as provações, inclusive as dificuldades são para o nosso bem. E Tiago mesmo, ele diz no verso 12 do capítulo 1, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Vejam que é para o nosso benefício, não para nos destruir, mas para o nosso bem. E além disso, as provações, elas também são instrumentos pedagógicos do Senhor para amadurecer a nossa fé. No Salmo 119, 167, o salmista diz que antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora tenho guardado os teus decretos. Deus muitas vezes nos manda provações para nos amadurecer, para nos fortalecer, para que a nossa fé seja mais madura, para que a nossa fé seja mais firme. Então todas essas coisas vêm para o nosso bem e podemos nos alegrar por causa delas, porque o Senhor nos manda para nos beneficiar. E também, ainda no verso 2, nós podemos ver que as provações, elas são numerosas. Ele diz, tende por alegria o passar-de por várias provações, não por poucas, nem por apenas algumas, mas por várias provações. As provações que nós enfrentamos são numerosas. Não passa um só dia sem que nós sejamos testados de alguma forma. Seja no trabalho, seja andando no trânsito caótico de São Paulo, seja na nossa vida diária em casa, nós estamos a todo tempo sendo provados. E essas provações, elas podem vir de várias fontes. Em primeiro lugar, ela pode vir da nossa vida comum, da nossa humanidade, por meio de doenças que nos fazem sofrer e sentir dor, por meio de acidentes que nos trazem aflição, por perdas de coisas ou de pessoas e que nos traz sofrimento, ou problemas financeiros que nos fazem sentirmos inseguros. Todas essas coisas são provações na nossa vida. Além disso, nós podemos ser provados também pela nossa própria pecaminosidade. Quando nós pecamos, nós nos afligimos e devemos de fato nos afligir pelos nossos pecados. E às vezes as consequências dos nossos pecados também nos trazem dor e sofrimento. Além disso, nosso inimigo espiritual, o diabo, Satanás, muitas vezes nos estende a sua mão sobre nós para nos fazer sofrer. O desejo dele é nos destruir, mas graças a Deus somos guardados por Deus. Mas lembre, por exemplo, de Jó, que foi tremendamente provado. Embora estivesse sob a permissão de Deus, ele foi infligido em sofrimento pelo diabo. Lembre de Paulo que, para que não se ensoberbecesse, Satanás envia o seu mensageiro que o esbofeteia para que ele não se orgulhasse. Lembre daquela mulher que Jesus curou, que havia 18 anos Satanás mantinha enferma, presa naquela enfermidade. Então nós podemos sofrer também pelo nosso inimigo espiritual. E além disso, nós também podemos sofrer, e as provações podem vir da nossa vida cristã. Eu digo aquelas provações que vêm até nós justamente por sermos cristãos. A perseguição, a ridicularização, muitas vezes vindas de nossos familiares, amigos, pessoas íntimas. A vida cristã é cheia de sofrimento. O desejo que nós temos de que alguma pessoa se converta, e nós oramos muito tempo e não vemos aquela pessoa se converter. Isso aflige o nosso coração. Porém, meus irmãos, não importa de onde a provação venha ou quão forte ela seja, nós estamos seguros porque estamos debaixo do cuidado providencial do nosso Deus. Por isso, confie a sua vida, confie as suas preocupações inteiramente aos cuidados do Senhor. Não se desespere ao vir a provação. Você não precisa se desesperar, porque quem te guarda é o Senhor. Então, Tiago nos ensinou, em primeiro lugar, que nas provações devemos aprender a nos alegrar. Mas, em segundo lugar, ele diz que nas provações devemos aprender a perseverar. O verso 3 diz, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. As provações, elas servem para testar a nossa fé. Nenhuma provação vem por acaso. Nenhuma provação acontece por mera casualidade, mas todas as provações que nós enfrentamos são enviadas pelo próprio Deus para cumprir os seus propósitos soberanos em nós. No livro de 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 7,
Nos versos 6 e 7 ele diz: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. As provações são necessárias para nos moldar, para trabalhar o nosso caráter, para nos amadurecer. Elas vêm para provar o quanto nós somos fiéis a Deus. Você lembra o que Deus disse ao povo no deserto, em Deuteronômio capítulo 8, versos 2 a 3? Que Deus colocou o povo à prova, que Deus humilhou o povo, que Deus permitiu que o povo tivesse fome, que o povo tivesse sede, para que aprendesse que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Por isso Deus usa as provações para fortalecer a nossa fé. Nenhuma árvore ela é mais resistente do que aquela que é sacudida de um lado ao outro pelo vento. Nenhuma árvore consegue suportar tanto a força do vento quanto aquela que possui as suas raízes firmes na terra. Então não importa o quanto ela é sacudida, ela permanece firme, porque as suas raízes são fortes. Mas se nós formos provados então nessa provação, nós então aprenderemos a ser perseverantes. E veja que Tiago põe como uma espécie de condição: nós aprenderemos a ser perseverantes se formos aprovados na aprovação. Ele diz: sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então, essa perseverança a que ele se refere significa firmeza, constância, resistência. É a característica de alguém que é inabalável em seu propósito e em sua lealdade à fé, mesmo nas maiores provações e sofrimentos. E a provação é que nos ensina a desenvolvermos essa qualidade. Quando nós somos provados, nós temos a oportunidade de aprendermos a perseverar. Mas se formos reprovados, a única coisa que vamos conseguir colher em meio à provação é só dor e sofrimento. Por isso que não sejamos reprovados quando formos testados. Não demonstremos pouca força, confiemos em Deus, é Ele que nos dá força para enfrentar a provação. Se na provação nós mostramos fraqueza, desespero, desânimo, nós seremos reprovados. Mas se enfrentarmos a dificuldade com a cabeça erguida, confiando em Cristo, colocando a nossa esperança somente no poder de Deus, então nós aprenderemos a perseverança, que é uma bênção que Deus confia somente àqueles que são aprovados na provação. Por isso, no caminho de Deus não existe espaço para bagagem inútil. Por isso, Ele nos força a jogar fora tudo aquilo que não é necessário, tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada, preocupações, desespero e coisas semelhantes, e nos faz caminhar perseverantes, firmes e fortes no caminho que Ele nos concede. E, em terceiro lugar, a terceira lição que esse texto nos ensina. Nós já vimos, em primeiro lugar, que na tribulação devemos aprender a nos alegrar. Que na tribulação, em segundo lugar, devemos aprender a perseverar. E, em terceiro lugar, na tribulação, na provação, devemos aprender a ser íntegros. O verso 4 diz: ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Essa perseverança que nós aprendemos em meio à provação, ela deve abranger toda a nossa vida, todos os aspectos da nossa vida. Não apenas aquilo que nos convém, não apenas aquilo que mais nos agrada, mas devemos aprender a perseverar em tudo em nossa vida. Há pessoas que são perseverantes em certas questões, mas em outras determinadas questões, elas voltam para trás, elas não perseveram. Há pessoas que são perseverantes em meio aos problemas comuns da vida, mas quando elas são provadas na área financeira, por exemplo, elas se desesperam. Há pessoas que são provadas em determinadas situações e perseveram, mas quando chegam nas provações, por exemplo, do casamento, dos relacionamentos, elas se desesperam. Mas não é assim, não é para isso que o Senhor nos tem chamado. Mas
para que nós perseveremos em toda a nossa vida, em todos os aspectos, não importa qual provação estejamos passando, nós devemos aprender a perseverar. Tudo na sua vida deve ser dirigido pela fé em Jesus Cristo. Se nós estamos alegres, é por Cristo e para Cristo. Se nós estamos sofrendo, é também por Cristo e para Cristo. E quando aprendemos a perseverar em tudo, então nós vamos ter aprendido a ser maduros na fé. O apóstolo Paulo, ele também fala sobre isso em Romanos capítulo 5, nos versos 3 e 4, quando ele diz: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança é experiência, e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito de Deus que nos foi outorgado. Quando nós aprendemos a perseverar na provação e a aplicar a perseverança em toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, então nós poderemos dizer como Paulo: eu me glorio nas provações, nas tribulações, porque são instrumentos de Deus para o meu benefício. Mas aí no verso 4 ele diz que nós devemos aplicar a perseverança em todas as áreas da nossa vida, para que sejais, diz ele, perfeitos e íntegros, em nada deficientes. É claro que quando ele diz perfeitos, ele não está se referindo a uma perfeição absoluta, de que nós seremos impecáveis, absolutamente perfeitos, não. Mas essa palavra perfeitos, íntegros, indica uma maturidade. A palavra perfeitos que ele utiliza significa algo acabado, faltando nada necessário à completude. E a palavra íntegro significa completo em todas as partes. Ou seja, se aprendemos a perseverar em toda a nossa vida, nós seremos completos, nada necessário à nossa completude. Não que não precisaremos aprender nada mais, mas que estaremos bem equipados para enfrentar toda e qualquer situação que se interponha em nosso caminho. Então a perseverança deve abranger tudo na sua vida, mas a perseverança também deve ser por toda a sua vida. Há pessoas que chegam ao caminho da fé, que se aproximam do caminho cristão e apresentam uma perseverança heróica por um tempo, mas depois se desviam. Não é isso que o Senhor quer, não é para isso que Ele nos chamou, mas para que perseveremos em toda a vida. E essa perseverança por toda a vida, ela nem sempre será no nosso mais alto potencial. Algumas vezes estaremos correndo na carreira da fé, no caminho de Deus. Algumas vezes estaremos andando não tão depressa. Algumas vezes estaremos nos arrastando pelo caminho, mas o que importa é que estejamos nesse caminho. A vida cristã, ela exige constância. Ela exige que nós sempre estejamos adiante, olhando para frente, confiando em Deus, dependendo da sua graça, da sua providência. Com perseverança, com maturidade, agradecendo a Deus e louvando a Ele por todas as circunstâncias da sua vida, ou como um descrente, como um pagão, murmurando, se desesperando, se afastando de Deus. De que forma nós enfrentamos as provações? Muitas vezes a maneira que nós enfrentamos a provação é pela murmuração, é reclamando, é nos fechando, é nos retraindo, nos afastando de Deus, deixando de lado a palavra de Deus e a oração, mas não é esse o caminho. O Senhor nos chama para perseverarmos, para aprendermos a nos alegrar nele, a confiar nele, a depender dele em toda e qualquer situação. Por isso, irmãos, concluindo, eu quero terminar esse sermão trazendo à nossa mente o exemplo de Jesus. Lembre de Cristo, de tudo que Ele suportou. Nunca houve alguém que suportou mais e mais severas provações do que o Senhor Jesus Cristo. Ele foi provado por Satanás no deserto. Ele sofreu provações dos fariseus. Ele sofreu provações do seu próprio povo, o povo judeu. Ele sofreu provação ali junto a Pôncio Pilatos. Ele foi provado na cruz. Ele foi provado no Getsemane. Mas em todas essas coisas que Jesus foi provado, o nosso Senhor foi aprovado.
ele saiu vitorioso em todas as provações, e pela vitória que ele teve, nós hoje podemos obter a salvação, a comunhão com ele, podemos estar unidos com ele debaixo do seu cuidado. Assim, aquele que em todas as coisas foi provado, a nossa semelhança, ele também é poderoso para nos ajudar nas nossas dificuldades. Por isso o autor de Hebreus diz, no capítulo 4, nos versos 14 a 16, tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Jesus sofreu em todas as áreas da sua vida, e ele é poderoso para nos ajudar e ajudar aqueles que estão passando também por dificuldades. E a conclusão a que o autor de Hebreus aqui chega é que, ao pensar em Jesus, em tudo que ele sofreu, em tudo que ele passou, devemos nos encorajar a enfrentar a provação dependendo do poder de Jesus, enfrentar a provação corajosamente. E além disso, devemos ser encorajados a nos achegar ao Senhor Jesus, a nos achegarmos confiadamente ao trono da graça para encontrarmos socorro em ocasião oportuna. Lembre, meus irmãos, que o aço ele só pode se transformar em uma espada afiada e pronta para o uso se ela passar pela forja, pela fornalha da aflição. Assim também, nós precisamos, para sermos amadurecidos, podemos sermos melhor utilizados, precisamos passar pela fornalha da aflição. Ela nos ensina lições que não poderíamos aprender em outro lugar. A provação nos ensina lições que nenhum livro do mundo pode nos ensinar, que sala de aula alguma no mundo pode nos ensinar a aula da aflição. Por isso, quando você estiver passando pela provação, lembre das lições que Tiago nos ensina nesse texto. Em primeiro lugar, aprenda a se alegrar nas provações. Em segundo lugar, aprenda a perseverar nas provações. E em terceiro lugar, aprenda a ser íntegro com as provações. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos conceda força para enfrentarmos as provações. Meus irmãos, Senhor, Deus eterno e maravilhoso, muitas são as provações que nós temos que suportar neste tempo em que habitamos neste mundo. Nós sabemos que a Tua graça está conosco. Sabemos que o Senhor nos fortalece e que ainda que o desânimo, ainda que a provação e o sofrimento venham nos abater, sabemos que temos a Tua graça e a Tua misericórdia para nos fortalecer. E a Tua graça é maior do que toda a provação. Dá-nos esta confiança, Senhor, e que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus Cristo. E dá-nos um espírito perseverante e maduro na Tua presença. Amém.